Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Haja Lucidez. Aqui é um espaço para a gente conversar com pessoas de diversas áreas, com muita tranquilidade, com profundidade, sem censura e, claro, com muita lucidez. E hoje eu tenho o super prazer de conversar com o André Marcília, ele que é uma pessoa, é um advogado especialista em direito constitucional, não é isso? É isso. E atua no inquérito das fake news e é uma pessoa que vem participando de diversos programas, trazendo clareza sobre os problemas que hoje a gente vê em muitos dos processos no Brasil. Então, é um prazer ter você aqui com a gente, viu, André? Seja bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu. Fico à disposição, tentar trazer um pouco de lucidez ao debate, eu acho que é preciso, né? Hoje, mais do que nunca, eu tenho dito que o bom senso hoje em dia é revolucionário, sobretudo no direito, porque a gente está num mar de desproporção, de razoabilidade e, enfim, bom senso não existe hoje mais em lugar nenhum, nas sentenças, nas visões de mundo, no direito, de uma forma geral, se extinguiu. Então, é isso que a gente tenta trazer, mostrar um pouco o caminho certo. E eu acho que você faz muito bem esse trabalho, porque eu acompanho bastante os seus comentários, você sempre comenta com base na lei. Então, você traz os artigos e você explica o que cada um dos artigos está falando. Então, eu acho que isso é fundamental para capacitar as pessoas para entenderem o fenômeno, né? Porque muitas vezes, realmente, desperta um monte de sentimento ali, mas a pessoa não sabe exatamente o porquê que o que a gente está vendo hoje no Brasil é tão grave, né? Esse é um ponto interessante. Muita gente, aliás, sobretudo nas redes sociais, vamos dizer assim, me critica, dizendo o seguinte: você ainda está falando de lei? Sério? Você ainda perde tempo com a Constituição? Você não percebeu que isso já não vale nada no Brasil? E eu sempre rebato dizendo o seguinte: não é porque alguém é mal educado comigo que eu vou ser mal educado com a pessoa. Ao contrário, é nesse momento que a pessoa for mal educado comigo que eu preciso mostrar os meus valores. Então, se tem gente descumprindo a lei ou se tem gente aplicando a lei de uma forma errada, é nesse momento que se faz mais importante a gente mostrar o certo. Porque você joga uma âncora dizendo, tá tudo errado, mas não se acostumem, não normalizem o erro. Olhem aqui para a âncora que eu joguei e vejam que esse é o correto. E não tá errado porque eu acho que tá errado. Tá errado por causa disso aqui, ó. Tá no texto. Sai do campo da opinião, da valoração Isso. individual e vai para um campo material da lei, né? Que eu acho que isso é muito legal. Eu acho que é por isso até que você tá em diversos lugares, né? Porque falta esse perfil, não é? Não falta? Eu acho que a própria imprensa se tornou opinativa demais. Né? Demais. Então hoje você pega mesmo os grandes canais, eu penso o seguinte: a imprensa ela começou a rivalizar, a imprensa se perdeu, na minha visão, quando ela começou a rivalizar com as redes sociais. As redes sociais então ganharam espaço, o que a imprensa fez? Ao invés de novo, reforçar o lugar dela, que é o de mostrar o fato, ela passou a rivalizar, fazer o que a rede social faz. O que a rede social faz? Opina. E aí a imprensa inteira passou a opinar. Só que entre a opinião, vamos lá, da Miriam Leitão e a opinião da pessoa que você gosta de ver e tal, sei lá, deve ter gente que gosta de ver também a da Miriam Leitão, sobretudo agora que ela é uma imortal da Academia Brasileira de Letras. Aliás, é um título que eu queria também sugerir ao Gonê. O Gonê é uma boa pessoa, já que ele gosta de ficção, né? A gente viu nas últimas peças dele, mas talvez possa ser um bom imortal para a Academia Brasileira de Letras. Mas no momento em que a imprensa passou a esse lugar da opinião e disputar com as redes sociais, ela se perdeu. Exatamente. E eu acho que a gente precisa retomar os lugares. Então, assim, a Constituição está sendo rasgada? Tá, ótimo, maravilha. Então, precisamos mostrar o que estava escrito onde, nela. Né? E também... Agora, André, sabe o que eu fico pensando? Você é do direito, eu não sou do direito. Deve ser super agressivo para você acompanhar tudo que está acontecendo, né? Como advogado. Você não tem medo de prejudicar o seu trabalho como advogado ao se expor e dar a sua opinião? Porque a gente sabe que hoje a justiça no Brasil depende muito de relacionamentos. Eu vejo hoje que o trabalho do advogado é ser muito mais lobista do que como operador de lei, né?
não vai prejudicar a sua atividade de advogado? Olha, Júlia, isso daí é uma coisa que perguntam bastante, né? Até alguns clientes. Mas o ponto é que, claro, a minha advocacia no STF fica mais prejudicada, não posso dizer que não. Mas, se você olhar para a primeira e segunda instância, o contato positivo que eu tenho de juízes, de promotores, é imenso, é imenso. É como se você estivesse falando por eles também. Né? Exatamente. Não pense que o judiciário como um todo acredita que... Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Você sabe que tem um juiz que uma vez me falou uma coisa que eu guardei. Ele falou assim, foi uma época que tacaram um tomate no carro do ministro Gilmar Mendes e não sei o quê, algo assim, faz uns anos isso já. E ele falou, ele é da primeira instância, e ele falou para mim assim, quando um cara taca tomate, acha que pode tacar tomate no carro de um ministro do STF, imagina o que ele não acha que pode fazer quando entra no meu gabinete, na minha vara, na primeira instância. Ele acha que ele pode sambar em cima da mesa. Então, para eles, todo esse estado, para eles, juízes, todo esse estado de coisas que ocorre no STF é muito ruim, é muito nocivo, queima o filme. E eles não têm a proteção que os ministros têm, né? Que de andarem... Primeiro que os ministros não vão mais às ruas. E quando saem de casa, eles precisam ser escoltados por muito segurança. Agora, o juiz de primeira instância, ele não tem isso, né? Não tem. E a raiva depositada em cima do judiciário chega neles também. Lógico, a imagem. Eu percebo também, principalmente por parte de promotores e procuradores, eu acredito que é uns 80% contra tudo isso que está acontecendo. Sim. Só que eles não podem falar. Às vezes eu vejo algumas pessoas questionando, mas por que o promotor não fala? Gente, por um motivo óbvio. Abre um PAD, processo administrativo disciplinar, você manda essa pessoa embora. Sim. E aí você vai falar, não, mas tem que ter coragem. Não, não é bem assim, né? Eu acho que esse papel de apontar o que está acontecendo e de dar opinião realmente... fica com a gente mesmo, né? Ali no dia a dia. Outro dia eu recebi um livro de um juiz e tal, e até depois pensei, falei assim, vou divulgar, recebi o livro, depois pensei, melhor nem divulgar. Não. Mas eu recebo carinho mesmo de juízes da primeira e segunda instância. Eles não querem se misturar com isso, eles entendem que isso é político, e eles não querem ser políticos, eles querem ser juízes. Então isso tudo fica muito fora de lugar para eles. E outra, cria vamos dizer assim, o topo da carreira, ser ministro do STF. Então, para um cara que é juiz hoje, ele olha para o seu topo da carreira e pensa assim, pô, isso é o pior que poderia me acontecer. Outro dia, às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, você deveria ser ministro do STF. Eu falo, não me rogue praga. Deus me livre. Não, mas eu gostaria. Eu sou dessas que entra nesse coro aí. Deus me livre. Porque é um pouco isso, virou um lugar meio maldito de tanta política. Também, né, André, que a gente sabe que ali... corporativismo. Não é que quem entra no jogo do corporativismo seja fraco, mas é uma estratégia de sobrevivência mesmo, né? A gente percebe ali em algumas falas que a pessoa está sofrendo em fazer aquilo ali, mas ela tem que fazer, né? Assim, ruim para você, mas seria bom pra gente. Mas é um fardo, né? Porque, assim... E eu fico pensando... Entra lá a pessoa e ela se mistura com aquilo que está acontecendo lá. Ela é meio engolfada por aquilo. Ela não consegue manter uma altivez própria, vamos dizer assim, quando entra lá. Então eu não sei se é por fraqueza de quem entra ou se acontece alguma coisa lá que a toga fica mais pesada que a sua personalidade. O que acontece isso tem a ver com a minha pergunta. Acho que o fato de eles terem um mandato que não acaba... Porque sair com a aposentadoria é um mandato que não acaba, você concorda? Sim, sem dúvida. É vitalício. É vitalício. Então, eles não vão sofrer as consequências por terem exercido o mandato de uma determinada forma em detrimento de outra. Eles não vão. Então, mas aí por que então o ministro... Vai lá, por que o ministro Nunes Marques não... Eu nem sei, até hoje eu não sei o que ele pensa. O que ele pensa? Não sei. O André Mendonça agora começou a se posicionar aqui ou ali, mas até pouco tempo atrás ele se posicionava mais no púlpito da igreja do que na tribuna ali do STF. Por quê? Eu não sei, isso que eu não entendo. Quer dizer, você
percebe que o ministro Fux mostra uma divergência num momento, no outro uma divergência cor-de-rosa, tudo bem, mas tem que quase pedir desculpas de ter uma divergência. Olha, não, eu estou com vocês. Por que precisa fazer isso? Será que tem a ver com o fato de que os escritórios das suas esposas podem ser contratados para causas que sejam julgadas no Supremo? Será que tem a ver isso? Olha, Lucy, veja... Não precisa nem responder. Uma pessoa que está num lugar É porque eu acho isso tão grave. Uma pessoa que está num lugar desse, ela não precisa de mais nada. Ela não tem mais interesse assim, nenhum que seja mais relevante. Entendo eu. Estou pensando aqui, por isso que eu não consigo conceber. Se você chegar numa posição como essa, de ministro do Supremo, você tem tudo. Você tem, em tese, a credibilidade, você tem o respeito, você tem um cargo que tem a vitalicidade, você, no mínimo, até os 70 e tantos anos você vai ficar lá, você pode dar palestra, você é paparicado, você tem trocentos assessores, gente que você pode escolher, de qualidade. O que mais que precisa? Precisa estar onde mais, a ponto de curvar aquilo que acredita. O que pode ser mais importante, se alguém chega nessa posição, o que pode ser mais importante para você do que aquilo que você acredita? Eu não consigo entender, pra realmente. Pessoas, dinheiro. Né? Dinheiro. Não sei. Eu acho que o cargo ser vitalício é um grande problema. Eu gostaria de ver uma reforma nesse sentido. De ter uma limitação no tempo, até mesmo para a pessoa ter essa preocupação. Tá, daqui a pouco eu saio daqui. Hoje eu tô na bolha, tô protegido. E depois? Né? Como é que tá a minha reputação? Né? Que é um pouco do que o político sente. Você vive aquele mandato ali e depois. Como é que vai ser a sua vida? Eu gostaria de ver isso. Que tipo de reforma que hoje, André, você acha que é urgente de ser feito? Porque a gente está vendo uma série de problemas, essa questão mesmo do Ramagem, né? Do deputado Ramagem. Essa interpretação elástica que eles fizeram, considerando que parte do crime que ele está sendo acusado começou antes da diplomação. Enfim, a gente tem uma série de brechas e de vácuos na legislação e também até para o exercício da autoridade do judiciário que a gente precisa mudar isso. Você que opera, que está ali no direito, o que você acha que precisaria mudar do ponto de vista institucional mesmo para ter menos armadilhas? Olha, hoje não dá para mudar nada. A gente precisa primeiro arrumar a casa para depois... Tá falando. Do Congresso. Precisa primeiro arrumar a casa para depois receber visita. Concordo. Então, o problema é que, por exemplo, aliás, é interessante isso, porque muita gente fala até a gente precisa fazer uma nova constituinte, uma nova Constituição. Veja, você fazer hoje mais leis, seja uma reforma, seja uma constituinte, é você jogar a gasolina na fogueira da vaidade dos ministros. Porque se eles interpretam tudo do jeito que eles querem... Uma afronta, inclusive. Né? Você está entregando mais material para eles interpretarem do jeito que eles quiserem. Sim. Então o que adianta? Se eles pegam a lei e fazem o que bem entenderem, o que adianta fazer mais lei? Não adianta nada. O que adianta fazer uma reforma? O que adianta fazer uma constituinte? Não adianta nada. O que precisa é devolver o STF para o lugar de onde ele nunca devia ter saído, que é o texto da Constituição. E para isso é necessário um confronto, um enfrentamento do Congresso. Confronto aqui no sentido democrático, por favor. E que está na Constituição. Você pega o artigo 49, ele diz que o parlamento tem o dever de garantir as suas prerrogativas. É uma obrigação do parlamentar confrontar-se com todo e qualquer poder que exerça-se de forma abusiva e tratore o Congresso. Então, se o Congresso está sendo tratorado, é dever do congressista impedir, brigar e fazer o outro voltar atrás, recuar. Então, essa é a tarefa essencial. Não existe reforma do judiciário ou uma nova constituinte que não parta de um equilíbrio entre os poderes. Se os poderes não estiverem equilibrados, não adianta. É que nem você pensar num disco, numa música ou qualquer coisa do gênero. Não adianta você arrumar o acorde que está desafinado se a guitarra está mais alta que a voz. Você precisa primeiro equilibrar tudo para depois perceber se está afinado ou não. Enfim, equaliza
e depois vai ver o que acontece. Arruma a casa, arruma o quarto e depois recebe a visita. Receber a visita é mudar o texto. A gente precisa de uma reforma? Precisa, mas precisa antes arrumar essa casa. Que reforma que eu acho que seria interessante? A questão do mandato fixo... Vamos supor que a gente tenha um ano eleitoral ano que vem que traga uma tranquilidade, verdadeira maioria liberal conservadora, principalmente no Senado, e que a gente tenha pessoas que tenham coragem de fazer esse enfrentamento. Então, em tese, a gente vai ter ali um ambiente... A presidência da República é fundamental. É fundamental, mas não é só isso. Sim. É Senado, Câmara e presidência. Porque também, claro que dá para o Congresso avançar muito sem a presidência, mas com o poder da presidência, que a gente sabe que é o poder da emenda, né, do orçamento, que compra muita gente que hoje se diz de direita, diga-se de passagem, certo? Mas vamos imaginar um cenário: presidência à direita, Congresso à direita também. Então, a casa está arrumada. Quais as reformas que você gostaria de ver? Lucy, não é só estar à direita. Isso que é importante também dizer. Porque tem muita gente de direita que não faz ideia do que está acontecendo. Exatamente. Tem muita gente de direita que acha que a gente vai resolver isso tudo com lei. E fica lá fazendo 25 milhões de leis. O que adianta isso? Nada. Ou, às vezes por ignorância mesmo, a gente tem parlamentares. Então, não é só que não compreendem esse contexto todo. Então não é só uma questão ideológica, é uma questão de consciência de qual é o papel do congressista, que é o do confronto. A gente vê hoje muitos parlamentares alguns parlamentares fazendo esse confronto, mas esse confronto não é feito por toda a direita. Mesmo porque não tem uma agenda legislativa definida. É o que eu sempre falo. O que esse pessoal quer aprovar? Porque a sensação que me dá é que... Tem até partido que não apoia o parlamentar. Exato. Então, assim, a sensação que dá é que os acontecimentos vão evoluindo de um dia para o outro e os deputados e senadores estão reagindo aos acontecimentos. Isso. Essa questão do escândalo INSS mesmo. A gente está vendo aí a tentativa de instalar a CPI, a gente vê a questão da anistia, mas sempre uma reação a algo que aconteceu. A agenda legislativa ela tem que ser conhecida previamente, porque cada oportunidade é uma oportunidade de costura, de acordo, de avançar, de pautar um projeto, de apresentar uma emenda. E é nesse sentido que eu queria saber, assim, o que você acha que é importante? Vamos supor que fosse possível mudar. O que você gostaria de ver? Eu gostaria, por exemplo, de ver uma mudança, uma permanência limitada no tempo dos cargos de ministro do Supremo. Eu não acho que deve ser vitalício. Precisa ter, mas não só. Então, mandato fixo, acho importante. Mandato de 8 anos, por exemplo, algo assim. Mas se for só isso, o cara vai entrar lá, vai fazer todos os absurdos em 8 anos porque é a vez dele. Que nem tem parlamentar que faz, opa, agora é minha chance, vai arrasar lá pro mal. Então, mandato fixo, mas não só. A questão hoje, a gente não pode ter ministros do TSE e do STF serem os mesmos ministros. Isso não pode acontecer. Os ministros do TSE e do STF serem os mesmos cria um vício muito ruim entre os poderes. Por quê? Porque no TSE você tem ministro que tá lá, aí sim, nomeado por um tempo, e você tem um que tá lá para sempre. Quem que manda mais? Pô, é óbvio que quem manda mais é aquele que, o cara é ministro do STF. Já é uma grandíssima coisa em termos de poder. Ele entra no TSE, agora eu também sou do TSE, e você é um cara aqui que daqui 3 anos tá fora. Você vai me obedecer ou não? Então é óbvio que cria um degrau entre os juízes, muito ruim. TSE e STF não podem ter os mesmos ministros. A forma de nomeação, é de se pensar, será que vale sempre o presidente nomear todo mundo? Será que essas nomeações poderiam ser distribuídas até... Congresso, criar algum tipo de equilíbrio nesse sentido. Concurso público, você acha? Concurso público eu acho muito difícil. Eu porque gosto da ideia de concurso. A gente ia ter um monte de moleque de 25 anos querendo entrar para ministro da STF e ia passar estudando, que nem tem juiz. Fica lá 5 anos estudando, que é um maluco, entra, mas não sabe nada da vida. Não tem um cabelo branco, não tem nada. Nunca confrontou. Mas poderia ter a barreira de idade também, qualquer coisa. Podia. Mas aí, talvez para concurso público, uma pessoa de, sei lá, 40, 50 anos, será que ela tem condições de prestar um concurso público com perguntas de alternativa? Não sei.
Mas é formas diferentes da nomeação do presidente. Eu acho interessante. Outra coisa, foro privilegiado. A gente não precisa acabar com o foro privilegiado. A gente pode diluir o foro privilegiado. Como? Por exemplo, tirar do STF e distribuir um pouquinho do foro privilegiado para o STJ, um pouquinho para a Justiça Federal. A gente coloca um pouco em cada lugar e com isso tira a concentração de poder toda do STF, que hoje o foro privilegiado é o pior dos cenários, submete o congressista. Faz com que eles fiquem... Bom, parte deles tem rabo preso. E aí tem medo. E parte deles que não tem rabo preso, eles podem julgar qualquer um por qualquer coisa, então, enfim, vai ter medo sempre. Todo e qualquer parlamentar hoje tem medo. Seja por uma motivação verdadeira, seja porque eles mesmos inventam as motivações e tudo certo. Então, foro privilegiado é outra coisa que precisa tirar da mão do Supremo. Enfim, e um combo de medidas. A ideia de reformar uma decisão monocrática, por exemplo. Porque hoje é isso. Um único ministro pode tomar uma decisão que traz um impacto nacional. O Congresso não pode fazer nada em relação a isso. Por exemplo, essa decisão do Supremo de não aceitar a suspensão da ação penal contra o deputado Ramagem. O que o Congresso pode fazer diante disso? Pois é, diante disso não pode fazer nada, a não ser política. Gente, você não pode recorrer. Pois é, mas o que poderia ser feito? Uma vez que a decisão já foi tomada no Supremo. A política, inclusive, entraria como nisso? E outra coisa que tem que se pensar é o poder que esses regimentos internos do STF têm. Loucura! Júlia, a gente está há 6 anos sendo julgado por o regimento interno do STF. Todos esses inquéritos, todos eles estão hoje baseados no regimento interno do STF. O da fake news também? O da fake news e todos os demais. Fala pra mim por quê. Porque o regimento interno, a interpretação deles se baseou, eu conto isso no meu livro, aliás, esqueci de trazer o meu livro hoje, mil perdões. Mas o meu livro Censura por Toda Parte, porque eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, com o caso da censura à revista Cruzoé. Que era o amigo do amigo de meu pai, aquela capa. E ali o inquérito das fake news começou, e começou como? Baseado no regimento. O regimento interno do STF diz assim, se você tiver um crime ocorrido dentro das dependências do STF, o próprio STF vai apurar. Isso por quê? Porque às vezes o cara vai lá e furtou um lápis dentro do STF, furtou uma cadeira, sumiu. Imagina, o cara vai na delegacia do bairro para reclamar da cadeira que sumiu no STF. Estranho. Então o próprio STF resolve as suas questões e etc. Muito bem, o regimento isso é razoável. Faz sentido. Okay. É razoável. Só que eles começaram a fazer a seguinte interpretação. Como as pessoas ofendiam entre aspas, ofendiam os ministros do STF dentro das redes sociais, e os ministros estavam com os seus celulares lendo essas ofensas das redes sociais dentro das dependências do STF, eles passaram a interpretar que tudo que eles liam nos próprios celulares dentro do STF eram crimes que tinham ocorrido nas dependências. Não, gente. Não. Os inquéritos das fake news começaram assim. Não é possível. Sério? Sim. E todos os demais foram conexos ao das fake news. Então, das fake news, ele criou depois o puxadinho, que era das milícias digitais. Das milícias digitais, criou um puxadinho, que era dos atos antidemocráticos. Dos atos antidemocráticos, um puxadinho que resultou até nesse do golpe. Por isso que o Moraes julga tudo isso, porque ele foi o relator lá atrás, no inquérito das fake news, em março de 2019. Então, ler qualquer coisa dentro do Supremo é motivo para ser considerado crime e ser investigado pelo próprio Supremo? Pelo próprio Supremo. Por isso que esses inquéritos todos estão assim desde 2019. O caso do amigo do meu pai foi esse? Estava lendo ali na hora? É isso. Deus. Assim eles fizeram a interpretação. Eu não acredito nisso. E com isso eles podem julgar tudo e todos. Gente, eu sou a Júlia Lucia, eu sou host do podcast Haja Lucidez e tem muita gente que me pergunta quem é que faz a minha maquiagem. Pois é. Esse milagre aqui é feito pelo Abraão e ele atende no Ricardo Maia, Renoir, que fica aqui em Brasília. Vou colocar o Instagram para vocês e se vocês quiserem ter certeza de uma maquiagem infalível para grandes eventos ou para situações corriqueiras do dia a dia,
é com Abraão, gente. Maravilhoso. Porque tudo acontece dentro do celular. E se o celular está dentro do Supremo, eles podem jogar todo mundo. Com isso, a gente passou a ter esses inquéritos todos. Então, mas aí que tá. Beleza. Ou seja, o regimento interno vale mais do que a Constituição. O que dá para fazer contra isso? Essa é uma outra questão. Nada! O regimento interno do STF não pode valer mais do que a Constituição. Então, tá na hora do Congresso reagir, gente. É isso que eu tô falando. É traçar uma agenda legislativa que esse tipo de interpretação não podia prevalecer. Isso é uma completa É tão aberração. absurdo como os próprios deputados darem aumento para eles próprios, assim, para si mesmos. Agora, as coisas que estão acontecendo hoje, de advogados não terem acesso aos autos, ninguém consegue recorrer de nada, as pessoas não conseguem, enfim, tudo que a gente está vendo já acontecia em 2019. Já aconteceu comigo, eu fui o primeiro a lidar com esse monstro. E eu achei, inclusive, que eu ia conseguir me desvencilhar dele, porque eu não tinha a experiência que hoje os advogados têm de saber que não vão conseguir nada. Mas eu tinha ainda uma crença ingênua, porque era a primeira vez que isso estava acontecendo no país. E sei lá se no mundo. Então, ali eu fui tentando... O livro é isso, é a história meio quixotesca da tentativa de eu... Porque, por exemplo, o Supremo tem uma súmula, a súmula 14, que é vinculante, ou seja, vincula todos os tribunais, é obrigatória de todos os autos de inquéritos e de processos têm de ser dado vista às partes e aos advogados. O Supremo não cumpria a própria súmula. Até hoje não cumpre. Que é uma questão também de se pensar do ponto de vista legislativo. Claro. Se há a expedição, a publicação de uma súmula vinculante e a decisão de não cumprir aquela súmula, o Congresso tem que ter condições de derrubar isso. O problema é o seguinte, a Constituição, em 88, quando ela foi feita e veio à luz, vamos dizer assim, ela fez o seguinte raciocínio, o Constituinte fez o seguinte raciocínio. Como os outros poderes, o Legislativo e o Executivo, em geral, né, eles tinham experiência anterior, que era da época do regime militar. Uhum. E de onde vinha a censura, de onde vinha o autoritarismo? Do Executivo e pode ser que do Legislativo pintasse alguma coisa. Então, eles falaram assim, se houver abuso desses dois poderes, a gente precisa conter. Como? Uhum. Vamos botar aqui o STF. Uhum. Então, o STF ganhou um suprapoder para conter os excessos dos outros. Eles só não pensaram, e se o STF é que for o abusador? E agora a gente está refém dessa situação. Quem vai vigiar o vigia, né? Quem vai vigiar o vigia. Por isso que precisa, sem dúvida, de uma reforma constitucional, mas urgente. Mas para isso precisa ter um reequilíbrio. E para ter um reequilíbrio a gente precisa ter um Congresso que não seja covarde. E covarde não é só o presidente da Casa Legislativa, porque muita gente também fala assim, mas o presidente da Casa... É o seguinte, se você tiver parlamentares o dia inteiro batendo na porta do presidente da Casa, uma hora ele vai fazer alguma coisa. Uhum. Não dá para ele se esconder. Uhum. A gente tem visto aí uma tentativa... aí a gente entra naquilo do jogo, né? O deputado, ele tem a pressão da base eleitoral dele de executar uma emenda. A comunidade quer uma escola nova, quer uma estrada nova. E ele sabe que se não jogar o jogo do presidente da casa, ele não vai ter essa emenda liberada. E o jogo do presidente da casa é o jogo do presidente da República, porque é ele, inclusive, que libera. Como chefe do orçamento, é ele que libera o dinheiro. Então, se o povo começasse a entender isso e fizesse opção por parlamentares que tenham mandatos que não se preocupem com a execução de emenda, porque eu acho que hoje o problema no Brasil se chama emenda parlamentar. De verdade. Emenda parlamentar. Se o parlamento tivesse ali apenas para o debate, ótimo, maravilhoso. Mas não. Hoje o parlamentar ele tem uma função executiva também. Sim. E ele é avaliado a partir disso. A gente vê nas propagandas de reeleição. Eu construí isso, eu construí aquilo. Meu Deus. Sim. Você não foi eleito para ser prefeito. Mas, André, vamos falar um pouquinho do inquérito das fake news. Todo inquérito ele pode durar no máximo 180 dias, não é isso?
Isso pode ser prorrogado, enfim. Podendo ser prorrogado, mas tem uma limite? Tem uma limitação de prorrogação, não? Não tem um tempo máximo, mas não existe a possibilidade do inquérito durar 6 anos. Isso não existe. Tem diversos casos na jurisprudência do inquérito durar 1 ano e pouco, e você conseguir trancar judicialmente por habeas corpus. Você entra com uma ação e fala assim, a duração não é razoável, o juiz fala, correto. Se o investigador, se o Ministério Público não fez o que devia fazer até agora, o problema dele, tranca. Acabou. 1 ano e pouco. E eu vejo que esse inquérito das fake news, ele já tem um problema principiológico, que é trazer fake news como se fosse crime. Fake news não é crime. E trazer errado ainda, né? Porque esse caso do amigo de meu pai, essa matéria, ela se baseou num documento que era uma delação do caso Odebrecht, e os ministros disseram, esse documento é uma fake news, por isso chamou o inquérito das fake news. Só que depois de um tempo, uma semana, descobriu-se que o documento era verdadeiro, eles reconheceram que era verdadeiro, e então a revista pôde voltar a circular. Ou seja, o inquérito das fake news nasce com uma fake news que não era fake news. Então a coisa já começa. Mas assim, aí. A fake news, nesse caso... Não existe. Não existe o crime de fake news. Mas vamos supor nem que... Nem fake news, nem desinformação, nem negacionismo. Nem discurso de ódio. Nem discurso de ódio. Nada disso existe no direito. Nada disso está legislado. Está sendo tratado como crime, né? Há 6 anos as pessoas todas estão sendo condenadas nesses inquéritos com base nisso. Isso sai de onde? Sai da cabeça dos juízes. Ou seja, é tudo nulo. Tudo nulo, tudo absurdo. Eles se baseiam nesses conceitos que podem até ser sociológicos, mas no direito não existe. Eu não posso condenar uma pessoa por algo que não está na lei. Você está fazendo um discurso de ódio, isso é crime. É o que eu sempre falo. Não é crime. Não é crime. Porque, inclusive, você pode odiar alguém. Deve, eu acho. Tem algumas figuras absolutamente odiáveis. É saudável odiar. Inclusive, você pode pensar em querer ver uma pessoa morta. Pode. Você pode desejar. Porque a ideia não é crime no Brasil, mas a gente está vendo... Aí que eu acho que entra tanta coisa aqui. É uma sociedade tão fragilizada, do ponto de vista de amadurecimento pessoal. Eu acho que falta tanta coisa ali pro brasileirinho que nasce em termos de estrutura emocional. Sim. E aí ele vai ganhando corpo, ele vai se tornando adulto, mas ele chega à vida adulta muito vulnerável. Muito vulnerável. Sim. Mas você me chamou de feio, você me ofendeu. E? Não existe... É uma questão, assim, aí as pessoas trazem as suas dificuldades pessoais para o jogo público. Fica difícil. Você repara que é difícil até de fazer comentário? Sim. A gente que é comentarista, se você vai numa linha diferente do que aquela audiência está querendo, você passa a ser detestado também. Então, é um estímulo a uma mediocrização constante das opiniões, né? Porque se você é um pouco mais austero, um pouco mais duro, nossa, você magoa muita gente, né? Não há possibilidade de você viver numa democracia sem que você possa ofender alguém. Não existe. E por que não existe? Porque se Olha que frase, gente. Não existe. Olha essa frase. Não há possibilidade de você viver numa democracia em que você não possa ofender alguém. Ofender ou ser ofendido. Até mesmo porque é o seguinte. Quando você ofende alguém, André? Pois é. Quando? Então, É a partir da interpretação do outro? Ou alguém tem condições de dizer de uma forma objetiva, você ofendeu uma pessoa, e aí pronto. Isso é um crime. Esse é o grande ponto. Onde está a métrica do ilícito? Né? Tá no outro? Bom, então se o outro se sentir ofendido for a métrica, não tem jeito. Acabou. Porque, veja só, eu falo muito isso em palestra, eu sempre falo assim, eu estou falando aqui para 100, em geral tem 3 pessoas na palestra. Mentira. Fake news. Mas tem lá 100 pessoas, aqui das 100 pessoas, se eu falar alguma coisa durante essa hora que eu estou dando a palestra, se ninguém ficar ofendido com algo, tem alguma coisa muito errada comigo. Imagina você passar 1 hora falando sobre temas delicados e ninguém se ofender. Pô, a sua palestra foi um horror. É natural, é desejável que alguém dos 100 se sinta ofendido. Se aquela pessoa, uma
ou 2 ou 3, não importa, que se sintam ofendidas com algo que eu falei, se aquilo for uma métrica suficiente para eu não falar, eu nunca vou poder falar nada. Porque se você tirar aquelas 3 e colocar, e eu parar de falar desse assunto, que aquelas 3 se ofenderam, e eu falar de um outro assunto, outras 3 vão se ofender, e não mais essas. E assim por diante, nunca ninguém pode falar nada. Ou você portanto, não fala nada. Então uma democracia não existe. A métrica da ofensa do outro é inviável. Você se sentir ofendido, ou você poder ofender, faz parte do risco da democracia. Democracia não é algo bonitinho, civilizado, fofinho. Não existe democracia. É um ambiente de embate mesmo. De embate, de confronto. Onde não há embate é ditadura. Sim, você tem um regime instalado. Exatamente. Quem pensa diferente está morto. Por isso que eu falo também a respeito de poderes da República, eu falo assim, equilíbrio ou harmonia entre os poderes não significa todo mundo em silêncio, feliz, dando as mãos em ciranda. Isso é ditadura. É só na ditadura que tem essa ciranda dos poderes, de alegria, todo mundo em volta da fogueira cantando musiquinha. A harmonia entre os poderes é todo mundo tá podendo dar tapa no outro. No bom sentido, óbvio. Sim, no debate. Divergir, confrontar. Apresentar ideias novas. Confronto de ideias. E jogar o jogo para derrubar outra ideia e destruir o outro grupo. Isso é harmonia. Exatamente. Então, se tá todo mundo quieto, não tem harmonia. Tem alguém ali com medo. É o medo. Né? Com medo. É o que diz aquela música lá que é boa essa frase. A paz sem voz não é paz, é medo. Isso. E é isso. Não existe nem paz, nem harmonia, nem democracia enquanto as pessoas estão silenciadas, estão com medo. E hoje a gente vive, os poderes da República estão com medo, nós estamos com medo de falar, as pessoas têm medo de dizer as coisas que pensam, seja por conta do estado de coisas que vem do STF, seja também pelo universo woke, que é uma espécie de censura privada, de o outro vai se sentir ofendido, censura, eu não posso falar. Mesmo, né? Então a pessoa lá é identitária, eu não sei o que, eu pertenço à minoria ABC e pronto, eu não posso falar porque se ela se sentir ofendido, eu tô cancelado. Mais do que cancelado, você tá cometendo crime. Crime de xenofobia, crime de não sei o quê. A transfobia, por exemplo, se eu como uma mulher, eu brigo pelo espaço da mulher e não quero que uma travesti ocupe esse espaço, só essa minha frase alguém já pode recortar e falar, a Júlia foi transfóbica. Sim. É uma loucura. Sim. É uma loucura que a gente está vivendo. Sobre o inquérito das fake news, a gente já tem, então, 6 anos de inquérito. Ele acabou que pegou também... Tem relação com o ato dos 8 de janeiro também? Tem, né? Dos atos do 8 de janeiro? Tem num outro inquérito, que é um puxadinho desse, que é o inquérito dos atos antidemocráticos. E que desse brotou o do golpe. Então são 3 inquéritos hoje. Não, são mais de 10 inquéritos. Essa questão da democracia, digamos assim, que hoje a gente está vendo A gente não sabe quantos inquéritos, porque eles são sigilosos. Então a gente imagina quantos inquéritos existem. Meu Deus. Mas a conta é mais ou menos, a gente tem uma dezena de inquéritos, e fora os inquéritos, há petições dispersas. Então a pessoa, por exemplo, outro dia, uma jornalista, ela fez uma petição dizendo o seguinte... O Alan dos Santos fez uma fake news sobre mim. Entrou lá com uma petição dispersa. Não estava em inquérito nenhum. E foi direto ao Supremo. E aí ela pediu para o Supremo juntar no inquérito tal e com isso pedir não sei o que lá em relação ao Alan. Que ele fosse punido e tal. O Moraes juntou. Então essas petições... vão dispersas, pessoas que vão estimulando o STF a se manifestar sobre diversos assuntos. Veja, o Alan não tem, por exemplo, foro privilegiado, e nem ela. Tem foro. E nem ela. Então o STF com isso virou uma espécie de delegacia de polícia, porque tudo está lá por conta desses inquéritos, qualquer assunto é razão para você estimular o STF, para você provocar o STF, e essas petições vão alimentando esses inquéritos e orbitando como anéis de Saturno em torno ali dessas dezenas de inquéritos. E eu acho que isso tem muito a ver também com um sentimento que foi criado, e eu percebi muito isso ali depois do 8 de janeiro. Lá em Brasília, por exemplo, foram muitos os advogados que
começaram a buscar o nome de advogados que possivelmente tivessem participado dos atos de 8 de janeiro, e houve o estímulo para que esses advogados denunciassem seus colegas. E eu acompanhei muitos grupos e vi isso, e isso me causou um choque ali na hora, porque eu falei, gente, nem o mínimo de sentimento de coleguismo mesmo existe mais. Então, eu vejo que essa ditadura, que é o que a gente vive hoje no Brasil, despertou o pior, que é quando a pessoa se descola da individualidade, do pertencimento dela como indivíduo, e ela passa a ser um delator, um X9 pró-Estado. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei assim, realmente, a gente chegou numa situação... E hoje, sim, eu vejo as pessoas com medo de darem opinião nos grupos de WhatsApp e outras ameaçando. Olha, isso aí que você acabou de falar é fake news, tá? A mensagem tá dada, eu vou te denunciar. Quem é que não vai recuar numa dessa? O cara marca o Moraes agora o Moraes não tá mais no STF, mas... Não tá no STF, no STF. Olha que ato falho. Não tava mais no X. Olha que notícia boa. Será que isso aqui foi um buraco no espaço e a gente anteve... Será que um dia isso aqui vai ficar atual? Mas o fato é que ele não tá no X, então não dá pra marcar. Mas marca lá, STF, olha aqui, Polícia Federal, olha aqui o que o fulano falou. Um sentimento péssimo. Uma vez eu vi uma cultura péssima de denúncia, de perseguição, e as próprias pessoas fazendo isso umas com as outras, meu Deus. Uma vez eu vi um vídeo ótimo do Jordan Peterson, e ele dizia isso. Ele falou, olha, aqui ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aqui no Canadá, ele falou, no Canadá as pessoas, elas gostam muito de pensar que se elas estivessem na época da Segunda Guerra, elas seriam aquelas que estariam salvando os judeus e etc. Mas aqui são as primeiras pessoas a delatarem, entregariam. Eu falei, na época da pandemia, eu conheço muita gente aqui que passaria a vida usando a máscara só para se sentir moralmente superior aos demais, e que apontava e falava, olha, fulano não está usando a máscara e tal. Quer dizer, as pessoas, elas se revelam nesses momentos, realmente revelam o seu pior. A gente tem visto dentro da mídia pessoas que se comportam assim, dentro da advocacia, pessoas e grupos que se comportam assim. A gente tem visto dentro de entidades pessoas que se comportam assim. Então, às vezes, por receber um parabéns ou por receber um elogio de um ministro, de uma autoridade, a pessoa é capaz de ferrar com a vida do outro. E isso, quando você está num sistema mais autoritário, como o que a gente está vivendo, um regime de exceção, isso fica mais latente. Porque as pessoas, mostrar o pior num momento como esse, né, em que não há muro, né, você está vendo ali a desgraça do outro na sua frente, não tem muro. É realmente lamentável. Mas as pessoas são assim. As pessoas, infelizmente, são assim. Porque é o paradigma, né, que foi escolhido, como você falou, do nazismo. Era lícito, era legítimo essa perseguição aos judeus. E quem fazia as denúncias estavam seguindo a lei. Porque era o que vigia a época, né? Agora, e o valor em si? E valores que transcendem as leis, como respeito à vida humana, como respeito à dignidade, isso não deve estar submetido a lei que seja. E hoje o que a gente vê no Brasil, e vi muito isso fortemente, sim, como aconteceu na pandemia. Mas no 8 de janeiro foi uma coisa que me assustou, assim. A gente continua vendo os artistas aí anistiados. Não, isso é outra felizes questão, com hashtag assim, sem anistia. Meu Deus do céu. Exatamente, foram anistiados e agora se compactuam com a prisão de pessoas. Eles não querem saber se o processo foi justo, se não foi, se são idosos, se não, se tinham alguma capacidade de praticar o crime, mas eles estão ali batendo palma. Porque as pessoas, Júlia, elas não são a favor. É muito difícil você encontrar alguém que seja capaz de ser a favor da liberdade de expressão, seja ela qual for, em que momento for, contra quem for. Sim. A maior parte das pessoas é a favor da sua liberdade de expressão. A maior parte das pessoas é a favor do seu direito, é a favor do seu benefício. Do seu grupo. Do seu grupo. Quando aquilo vai para você ou para os seus ou para quem você concorda. Quando aquilo é
para alguém que você discorda, opa, aí cadeia nele, anistia nada e etc. Isso é um sintoma de como no Brasil nós não defendemos valores. Exato. E por isso a gente não se apega à Constituição, a gente defende interesses. A gente defende pessoas. Pessoas, interesses do momento, coisas que nos beneficiem. É aquela história acho que é do Barão de Tararé, que falava a definição de corrupção dele, né? Que corrupção era uma boa negociata para a qual eu não fui convidado. Né? Se ele fosse convidado, não era corrupção, mas como ele não era. Se ele não fosse convidado, era corrupção. Então a gente interpreta as coisas de acordo com eu estou me beneficiando ou não. Se eu estou, bom, isso eu vou chamar de um jeito. Se eu não estou, eu condeno aqui. Você acha que isso é do Brasil ou é do humano? Ou seja, a gente vê esse comportamento em outros países também, ou você acha que essa é uma característica mais brasileira mesmo? Acho que a gente vê isso de uma forma geral no mundo. Como, por exemplo, você mencionou o exemplo do nazismo, é fora do Brasil, ficou na história. Como é que a Alemanha chegou nisso, né? Ou passou por isso, ou pôde passar por isso, um povo supostamente educado e etc. Mas eu acho que no Brasil tem um traço que assim, a gente não tem vergonha. A gente não tem vergonha de se comportar assim. A gente acha que tudo bem. Esse momento que a gente está vendo hoje, desse desequilíbrio ou dessa falta de pudor em decisões completamente, veja, não tem como você dizer assim, você falou no início da interpretação elástica da Constituição, não tem nem mais isso. Como é que eu vou falar que a interpretação elástica, o artigo 53 que fala de imunidade parlamentar, ele fala que o parlamentar ele tem os seus direitos invioláveis para quaisquer palavras. Invioláveis e quaisquer não é um negócio que dá para interpretar. Não. Pô, tá lá escrito. É absoluto. É absoluto. Não tem restrição. Não é? Então, assim, se eu interpreto isso, eu não estou fazendo uma interpretação elástica, eu estou fazendo uma interpretação restritiva, absurda. Limitante. Você entende? Então, a gente não está mais no terreno de excedeu-se, a gente está no terreno do eu não estou nem aí para o que está escrito. E nesse terreno, nós ficamos despudorados e normalizamos o nosso despudor em relação a isso. Isso eu acho que é muito do brasileiro. A gente acha normal e normaliza o errado e o absurdo. E aí a gente entra num terreno muito perigoso, que é o de as pessoas acharem que tudo bem, porque se a gente consegue, se há um despudor numa interpretação, por exemplo, como essa, e você olha e a mídia está achando bonito, e você olha e tem uma classe da advocacia batendo palma, você fala, bom, então não tem mais jeito mesmo. O povão não é o povão que vai resolver isso daqui. Quem vai resolver isso aqui é quem tem condições. A classe jurídica, é o que você falou, dá para advogar num país como o Brasil? Não dá mais. Como é que você advoga? Como é que você diz para um cliente o quanto vale? Qual a chance dele? Não tem mais nada. Então, dentro desse cenário, era para a classe de advogados estar unida, não é? Mas não, tem advogado batendo palma. Por quê? Porque ele vai lá e pega uma casquinha do poder e ele se alimenta daquilo. Então o Brasil está perdido. Ah, meu Deus. Calma, vamos trazer um pouco de lucidez. Você identificou aqui que o problema no Brasil é a falta de princípios, né? A falta de valores na realidade. Talvez a gente esteja hoje enfrentando a pior crise de todos os tempos, até mesmo porque hoje temos consciência dela. A gente já atravessou problemas terríveis no país, mas a coletividade esteve sempre muito anestesiada. Seja porque chegava no final de semana e tomava todos, assistia futebol, beleza, durante a semana vamos trabalhar, não tô nem aí com nada. Hoje não. Hoje, com o celular, a pessoa lê notícia e programas como os que a gente comenta, tem uma audiência crescente, ou seja, as pessoas buscam entender. Trazendo lucidez mesmo, o que a gente pode fazer diante desse diagnóstico? Nós estamos vivendo hoje o que vivemos porque somos um país sem princípios. A maior parte da população não tem princípio. Como que a gente reverte essa situação?
Esse ponto que você trouxe, eu acho que é uma boa saída pra gente não dar um tiro na cabeça. Porque dá vontade, né? A gente tem vontade de desaparecer, vontade de fugir do Brasil, convenhamos. Tem gente que tá fugindo, mas a grande maioria não vai dar conta de fugir. Sim. Eu acho que esse é um ponto legal mesmo. O interesse das pessoas por política, sobretudo os mais jovens. Os mais jovens aqui, não é também, o cara de 15 anos, o cara de 15 anos não está interessado em política e acho que não tem que estar mesmo. O cara de 15 anos está interessado em Taylor Swift, bailinho, enfim. Eu vou te dar um dado eleitoral. Eleição de 2022. A abstenção do eleitor de 16 a 18 anos, ou seja, ele não era obrigado a votar, mas ele quis tirar o título. É praticamente nula. É impressionante isso. Então, o cara que tirou, ele tirou para votar. Mas tem que ver em quem, né? Você já imagina, né? Você já imagina. Aí é que é o problema. Porque aí vem o pai, né? Aí é a coisa do pai que força, o pai que diz, é muito importante a gente não cair no abismo, e aí, etc. Aconteceu muito isso em 22. E aí a gente está agora... Colhendo os frutos, colhendo os frutos disso. Mas a pessoa que pensa pela cabeça própria ou procura um programa de política para se informar e etc., isso tem sido crescente realmente. E eu acho que sobretudo nessa idade dos 30 para frente. Né? Você pega também o pessoal muito velho, já não tem mais paciência. Aí já se abstém do voto. Né? Mas esse público, que é um público que está começando a vida, que é o cara que começou a ter o negócio dele, que entrou no emprego, que está começando a ganhar dinheiro, que tem um filho, fez a família e tal. Quer dizer, ele está entendendo onde ele está pisando e ele está se interessando por saber, alguém conte para ele como se livrar do que ele está vendo. Ou em onde ele está pisando, quais são as alternativas. Essa politização desse público eu acho muito interessante, eu acho bem legal, mas eu acho, Lucy, que a gente precisava se dedicar sobretudo a esse mais jovem. Me preocupa muito mesmo o mais jovem, eu vejo isso em aluno. Outro dia eu fui dar uma aula sobre censura numa faculdade, pós-graduação em Direito. Era quando o Dino mandou recolher livro, lembra aquela história? E aí a aula era isso. Bom, assim, a primeira fala de uma aluna para mim foi: professor, mas censura de vez em quando não é bom? Então, quer dizer, ela pós-graduação em Direito. Então a pessoa traz esse histórico, ela condensou na aula o que ela vinha acumulando de experiências para dizer isso. E aí se você olha para os professores hoje, dentro das universidades, eles estimulam isso. E se você pegar para 2019, uma criança que tinha ali 13, 14 anos, hoje ela está com 18, 19. Então, toda a vida adulta dela foi durante esse período de exceção. Se a gente tiver professores que não mostram o outro lado da história, se nós não tivermos universidades que permitem que professores assim estejam lá, se nós não tivermos um ecossistema, portanto, mais oxigenado, não adianta. Se não tiver veículos de mídia alternativos e que alternativos à esquerda, né, vamos dizer assim, que a maior parte, se esses veículos não proliferarem, não investirem, não fizerem esses debates, se as universidades não investirem em algo diferente, ou seja, se as ONGs mais de direita não existirem para se contrapor às de esquerda que estão aí há dezenas de anos, se dentro da política isso... Então, você percebe, não adianta só pensar na estrutura política ou na mudança da lei. Tem uma questão de cultura de base que precisa ser fomentada, que precisa ter investimento, precisa ter dinheiro nesses lugares para que isso se multiplique e aí também haja um equilíbrio ali na cultura, porque senão você põe... Eu sempre digo, se você botasse aqui no Brasil a primeira emenda norte-americana, no dia seguinte ia ter alguém dizendo que é inconstitucional, dizendo que não sei o quê, que tem que relativizar, corta aqui, corta ali, não tinha mais primeira emenda.
que é o que sustenta lá nos Estados Unidos. Exatamente. Por que sustenta lá nos Estados Unidos? Porque tem uma cultura. A adesão é popular. É popular. Então isso precisa ser criado aqui. Tem que mudar o Congresso? Tem. Tem que mudar a lei? Tem. Mas tem que mudar a cultura. Mas a grande pergunta é, você acha que o brasileiro gosta de ser livre? Eu não sei se o brasileiro sabe o que é ser livre. Todo mundo que sabe o que é ser livre gosta de ser livre. O problema é que eu não sei se a gente chegou a saber, se a gente conhece esse conceito com a profundidade devida para poder dizer que gosta. Eu acho que o brasileiro não gosta. Por quê? Porque ele quer culpar alguém. Talvez ele quer ele não responsabilizar alguém. Talvez ele não goste de responsabilidade. Né? Que a liberdade traz consigo o binômio, Sim. né? Liberdade e responsabilidade, né? Liberdade, responsabilidade, escolha e consequência, né? Então, não é um jogo de libertinagem, certo? Faço tudo que eu quero, independente das consequências. Não, eu faço as minhas escolhas porque eu sou livre, mas eu sou responsável por elas. É esse jogo bem lógico que eu acho que o brasileiro não gosta. Não gosta. Eu vi isso durante a pandemia. As pessoas querem alguém para decidir por elas. É porque as pessoas, elas abrem mão da liberdade quando elas, basicamente, quando elas estão com medo. O medo é a pior coisa, é o pior inimigo da liberdade, é o medo. Os governos sabem disso. Sim. Isso é mundial. Por isso tentam colocar o medo o tempo inteiro pra gente, né? O medo é situação de... Liga a televisão, que pra gente é um estupro isso acontecer, né? Mas assim, liga a televisão num canal tradicional. Ali, gente, a pessoa sai com uma ansiedade inexorável daquilo ali. Porque é só tragédia, é só coisa horrível, é péssimo aquilo ali. A pessoa sai morrendo de medo. Completamente capada na sua potência, assim, de enfrentar a vida e de criar coisas novas, porque ela tá com medo, ela tá no modo sobrevivência o tempo inteiro. Agora, tem uma diferença, né, entre você... as pessoas te alimentarem um medo e as pessoas te alimentarem a consciência de que as coisas têm consequências, de que toda responsabilidade implica em algum... você assumir mesmo que você pode se prejudicar em relação àquilo. As pessoas me perguntam isso que você falou no início. Você tem medo de... Outro dia eu estava lá no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, e aí fizeram uma pergunta, fizeram tanta pergunta de se eu tinha medo, que na hora da minha palestra eu cheguei a responder isso. Falei assim, olha, se ter medo me levar, se falar de Constituição me levar a ser preso, eu prefiro ficar preso. Porque talvez ser preso seja o lugar mais livre. Porque, enfim, ficar livre sem poder falar de lei não é ficar livre. Então talvez ser preso seja o lugar mais libertário. Então a gente precisa talvez entender dentro de todo esse universo de coisas que assim, o medo imposto a você, ele é um medo alienante, é para te deixar castrar paralisado, castrado, imobilizado. Mas as pessoas não podem ter receio de se tornarem conscientes de que a liberdade realmente implica consequências e assumir isso. Mas para assumir isso, você precisa entregar para a pessoa uma liberdade tamanha que ela fale, vale a pena. Né? Eu vou dar um exemplo prático. Eu morria de medo de avião. Sempre eu tinha um baita no medo de avião. Eu pegava um avião e ia eu me lembro perfeitamente, uma vez foi para Lisboa. E eu peguei um avião, o avião subiu e eu falei, vou morrer. Desceu em Lisboa, eu estava ainda, vou morrer. Não teve um minuto de que eu... Credo, que horrível. Medo terrível. E isso era adolescente ainda. E aí chegou uma hora e eu falei, eu preciso lidar com isso. O que eu quero mais? Viajar ou não viajar? Não, eu quero viajar. E aí eu fui buscar meios de lidar com o meu medo.
e assumir que eu poderia morrer. Então, ok, se for para morrer, vale a pena morrer porque eu estou viajando e tal. Então, se você gosta daquilo que você faz, isso tem a ver com falar também, isso tem a ver com as coisas que a gente faz, com comentar, com levar essas mensagens. Bom, tem um receio? Tem, mas vale a pena. Vamos em frente. Vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Então, eu sei exatamente o que pode acontecer e vamos lá. Isso precisa ser apresentado às pessoas. As pessoas entender que vale a pena abrir mão dos medos delas, porque a liberdade que ela vai obter é melhor. E essa liberdade é que precisa ser apresentada, só que a gente só apresenta o medo. A gente só apresenta o medo. Eu acho que é importante ter figuras, né, que já estão fazendo isso e a gente também falar sobre isso. Olha, eu tenho consciência do que pode acontecer, não significa que eu esteja aqui por uma ausência de medo, mas eu fiz ali o balanço e vi que vale a pena. Porque eu tô vivo. Vale a pena. Né? E profissões, Lucy, como a nossa, jornalistas, políticos, advogados, eu digo, eles não têm o direito de se expressar, eles têm o dever. Tá vendo? Dever de se expressar. Inclusive o Papa falou sobre isso. André, eu quero agradecer muito por você ter vindo aqui. Eu sabia que o papo ia correr rápido, a gente tem que encerrar, mas foi um super prazer. Eu quero dizer que, de verdade, eu acho que você presta um excelente trabalho para o nosso país. Felizmente, é uma pessoa lúcida, que conhece o direito e que sabe se comunicar. Eu acho que é o tripé, né? Ter a racionalidade, é entender e saber falar. Porque não adianta uma das características sem as outras. Então, que você permaneça firme nesse trabalho, nessa que eu vejo como missão, por muito mais tempo, elucidando e trazendo lucidez para o nosso país, tá? Parabéns. Obrigado. Prazer estar aqui contigo e estou à disposição. E haja lucidez. Haja lucidez.